Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós tivemos um problema gravíssimo técnico aqui que caiu tudo. Coisas de internet, né? Coisas da atualidade. Mas como nós já estávamos bem avançados ali acerca da nossa temática, a gente vai continuar a partir desse momento. Vou retomar o que eu já havia falado, apenas para quem quiser acompanhar posteriormente, porque eu acho que é válido a gente dar essa sequência, assim, porque é aquilo que nós nos propomos a fazer eu acho que deve ser algo que nós devamos continuar de um jeito ou de outro. Então aqui a gente vai falar rapidamente e brevemente sobre a nossa casa novamente, né, Sociedade Espírita Frei Carmelo de Aguiar. Então a Sociedade Espírita Frei Carmelo de Aguiar, gente, ela abre todos os dias, tá? Tirando esse período de pandemia, nós abrimos de domingo até sábado, todos os dias da semana. Atualmente a nossa casa ela já está abrindo, já está retomando as atividades, até seguindo aí os protocolos de segurança, os protocolos de higiene das autoridades de saúde. Então a gente tem lá atividade na segunda-feira de manhã. A partir do dia 9, nós já estamos retornando com a segunda-feira à noite, também estaremos atendendo a partir das 19 horas. Temos atividades também na quarta-feira à noite, a partir das 19 horas. Nós temos atividade na quinta-feira à noite também. Temos atividade no sábado à tarde, a partir das 15 horas. Temos atividade no domingo, que é o nosso almoço de rua, que é a nossa atividade social. É aquela que nós fazemos nos juntamos, né? Fazemos em benefício àqueles que necessitam mais que a gente. Nós fazemos essa ação de levar o almoço de rua tanto na Praça da Sé, Baixada do Glicério, Bom Retiro, quanto na Reserva Indígena do Jaraguá, que ela fica próximo ao Pico do Jaraguá. Então essas são as atividades que a gente tem na nossa casa. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda, tá? E até em relação a isso, tá? A gente vive num mundo hoje que a necessidade ela é gritante, né? Então a gente parou nessa tela aqui, que é uma reflexão que devemos fazer, que nós fizemos quando nós falamos da outra parte da nossa temática, né? Nós paramos nessa tela aqui da reflexão. Ou seja, nós falamos na outra apresentação sobre um pouquinho a história dos direitos humanos, né? A gente vai continuar essa história aqui, só que antes, apenas para nós conhecermos um pouquinho mais a nossa tarefa, nós vamos mostrar um pequeno vídeo aí da entrega de marmitex no Bom Retiro, tá? Que ocorreu no último domingo, agora dia 1/11. Aí a gente começa os nossos estudos, não vai ser muito demorado, vai ser rápido, para que nós possamos captar a mensagem central, que é a visão espírita em relação à pena de morte. Bom dia, galera. Bom dia a todos da Frei Carmelo de Aguiar. Bom dia, querido. Mostrando aqui, ó. A gente faz essa divulgação para as pessoas que gostam de participar no auxílio material e as pessoas que quiserem também participar no presencial aqui, nos auxiliando. Pega a fila ali, fica meio ruim, né? A partir das 6 horas, nós estamos na Frei Carmelo lá. Nós fazemos o atendimento da rua, né, na Sé e nos Índios. E esse aqui é o Bom Retiro, ó. O pessoal vem pro Bom Retiro aqui, algumas pessoas vão para a Sé, né, levam um alimento lá também. Na Praça Cornélia também, entendeu? Aqueles que quiserem participar com a gente, né, nosso trabalho está sempre aberto às pessoas que quiserem participar presencial. Rua João Pereira, número 47, beleza? Obrigado pelas doações, viu, gente? Nossas marmitas aumentaram, nós fazíamos 250 marmitas, hoje nós estamos conseguindo chegar a quase 400 aí. Isso é com o empenho de todos, a ajuda de todos, tá? A divulgação é feita por causa disso, tá bom? Obrigado, gente. Bom domingo, bom feriado a todos. Fique com Deus. Bom, então aqui, gente, a gente viu um pouquinho daquilo que é a nossa tarefa de rua, nosso almoço de rua. Como o Marcelo estava narrando aí, toda ajuda é bem-vinda. Quem quiser participar, quem quiser conhecer, quem quiser doar, fica ali, fica o nosso convite, tá? A gente já falou aqui no começo o contato da casa, né? Temos página no Facebook, temos e-mail. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver o e-mail da casa, o telefone e a nossa página no Facebook. Tá? Então, dando continuidade, pessoal, aqui no nosso estudo acerca da nossa reflexão em relação à pena de morte,
Na aula passada, né, nós falamos muitas coisas, né? Nós fizemos um apanhado geral da pena de morte na história. Falamos ali desde da pena de morte, como ela era usada como ferramenta de punição, né, dos primeiros líderes ali, tanto líderes religiosos quanto militares, eles sempre infringiram a pena de morte como algo normal, ou seja, aquele que era capturado, aquele que infringia a lei, né, comentamos sobre a criação do Código de Hammurabi, né, criado na sexta dinastia babilônica pelo próprio rei Hammurabi. Então ela se consolidou como uma das primeiras leis a amenizar a punição, uma das primeiras leis a trazer um certo alento para aquele povo que era dominado, para aquele povo que era colonizado, vamos assim dizer. E houve várias outras tentativas, houveram, aliás, várias outras tentativas de leis que não infringisse simplesmente a pena de morte. A gente comentou ali sobre o cilindro de Círio, mas poderíamos comentar também sobre a Carta Magna do rei João, em 1215, o João, irmão do Ricardo Coração de Leão. Poderíamos comentar sobre a Carta do Direito do Homem, né, a Carta Americana, um pouquinho antes da independência deles, dos Estados Unidos. E, enfim, são vários mecanismos que foram criados para que a pena de morte ela não culminasse, né, para que ela não fosse a pena capital, para que não fosse aquela que finalizasse a condenação daquele que teria alguma chance ainda de vida. Desculpa. Então, dentro desse conceito é que nós vamos continuar abordando. É claro que também nós falamos da pena de morte na Idade Média, desde ali da queda do Império Romano, né, na criação dos burgos, dos feudos, das primeiras monarquias absolutistas, né, da retomada de Roma com as cruzadas, né, quando o Papa Urbano II ele convocou a primeira cruzada, depois com o Papa Gregório IX instituindo o Tribunal da Inquisição, passamos ali pela Revolução Francesa, onde a guilhotina era usada à torta e direita, uns dizem 10, outros falam 20, outros falam até 50 mil mortos decapitados pela guilhotina. E as guerras, né, as guerras por conta de opressão, as guerras por conta das ditaduras pré-estabelecidas, instauradas, de várias linhas ideológicas. Então, a morte ela sempre foi tratada e é tratada em alguns países hoje como uma punição, o ápice da punição que o ser humano pode sofrer. Alguns aplicam a pena de morte por conta de tráfico de drogas, outros por estupros, outros por crimes hediondos. A gente falou um pouquinho da pena de morte no Brasil, falamos um pouquinho de alguns números de países, por exemplo, são 58 países hoje que ainda aplicam a pena de morte, e falamos de vários assuntos referente à pena de morte, como ela é aplicada. Hoje nós vamos falar da visão espírita da pena de morte, tá? Vê se você acompanha, a gente vai tentar ser dinâmico, rápido, bacana, para que a gente não perca tempo e possa compreender aqui dentro daquilo que nós estamos nos propondo. Bom, aqui a visão espírita, a gente já concorda com uma coisa, né? Que estamos passando por um momento de transição planetária e nenhum espírita discorda. Porém, ultimamente, temos esbarrado em opiniões adversas sobre como lidar com as situações que nos põem a toda prova. Uma dessas situações é sobre a violência que vivenciamos cada dia. Então, o espírita ele acredita que nós estamos passando por essa transição há um tempo já, não é de hoje. Essa transição ela vem de muito tempo, só que hoje parece, né, até pela fácil comunicação, pela globalização, que está acontecendo mais, né? Que tem mais gente morrendo, que tem mais gente desencarnando, que as guerras, a polarização parece que está maior, quando na verdade ela sempre existiu, ela só está mais divulgada. Então, a violência, ela muitas vezes, ela incita que a pessoa que comete a violência, que comete aquele ato violento, ela seja punida com a pena de morte. E a gente vai ver como que o espiritismo, na verdade, ele enxerga esse tipo de ação, como que o espiritismo ele enxerga esse tipo de direcionamento em relação à punição. Nós sabemos que em muitas nações do planeta Terra, uma das condenações legais é a pena de morte. Mas para o espiritismo é certo a morte de um ser humano pelas mãos de outro? E se esse ser humano causou tanto mal, seria a melhor opção mantê-lo vivo? Ou seja, aqui é uma questão, né, que, como nós falamos em muitos
muitos países, né, muitos agrupamentos humanos ali, a lei ela permite que a pena de morte ela seja aplicada, é uma coisa natural. Né? Agora a gente pergunta assim, para o Espiritismo, será que é certo um homem tirar a vida de outro homem? E se ele causou tanto mal, será que também é certo mantê-lo vivo? A gente vai ver como que o Espiritismo pensa. Para isso, gente, a gente vai se basear aqui. Nós vamos nos respaldar no que Kardec fala, né, na sua codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, que aborda o tema da pena de morte nas perguntas 760 a 765, no que nos fazem refletir sobre a necessidade do desenvolvimento humano abolir essas práticas bárbaras da sociedade como um todo. Então aqui a gente já tem uma ideia de como o Espiritismo pensa. Vai fazer a gente refletir, né, se de fato essas práticas elas são lícitas ou se são resquícios da barbárie, né? A barbárie que ela predominou no mundo e até de uma forma natural, porque como a gente já comentou, o entendimento era outro, né? A forma de resolver era sim na violência, era a lei do mais forte, mas com o avanço, com o progresso, com os novos entendimentos, com as novas possibilidades de punição, a pena de morte ela deve ser revista, claro, dentro da visão espírita. Bom, aqui ele começa na pergunta 760, ele fala assim: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Então, logo na primeira pergunta, em relação à pena de morte, que é a 760, das 1019 perguntas que tem no Livro dos Espíritos, ele fala que naturalmente a pena de morte vai desaparecer. É uma coisa natural. Não tem como ser diferente, porque a humanidade ela progride. Então, como a humanidade progride, os seus entendimentos, os seus conceitos, os seus valores, eles progridem também. Não vai ser lícito que nós tenhamos sempre ou para sempre a pena de morte como punição. Essa sim, ela vai desaparecer primeiro daqueles povos que eles já têm um entendimento melhor, que já são mais esclarecidos e avançados moralmente. E, naturalmente, ele vai prevalecer ainda, vai demorar mais para desaparecer daqueles povos que têm um entendimento mais rústico, mais bruto, por assim dizer. Né? Então, o fim da pena de morte é uma coisa certa. A única coisa que está em jogo é quando isso vai acontecer. Como ele fala na última frase aqui, né? Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Bom, pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha que pergunta interessante. Mas Kardec, os espíritos respondem para Kardec: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Ou seja, gente, aqui ele faz uma pergunta interessante, né? Se dentro da lei de preservar a própria vida, será que não é lícito que nós muitas vezes não se aplique esse direito quando uma sociedade tem lá um membro perigoso? A resposta é não, porque há outros meios de se preservar do perigo do que matar. Então a gente entende que você tirar a vida, né, o entendimento de tirar a vida, ele é o ápice daquilo que se pode fazer. Ele é a última solução. E como nós vimos já na primeira parte dessa explanação, países que aplicam a pena de morte, eles não têm uma redução considerável nos índices de criminalidade. Ou seja, a pena de morte ela não inibe a sua ação. A pena de morte ela não inibe que tenhamos mais e piores criminosos. Ou seja, a pena de morte que deveria inibir, ela, além de tudo, ela traz um custo para o Estado, porque como é uma pena capital, requer vários recursos. Como requer vários recursos, esses recursos eles são onerosos. Muitas vezes tem países que demoram 5, 10, 15, 20 anos para que o condenado ele de fato ele chegue a ser morto, seja de fato aplicada a pena nele. E nisso onera o Estado. E nisso a pessoa ela fica sem perspectiva, uma pessoa que ela acaba gerando mais trabalho, fora o índice de criminalidade nesse país
que não diminui. É uma coisa para a gente pensar, né? Então tem várias outras formas. O espiritismo acredita que nós devemos dar a chance, não fechar a porta, né? É claro que devemos também usar de todas as ferramentas necessárias para nos resguardarmos, para poder ter uma ordem pré-estabelecida, para dessa forma todos nós vivermos melhor. Continuando a pergunta 762, bom, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? Ele fala assim, a necessidade não é bem o termo, né? O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor, mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto, repudia os excessos cometidos nos tempos da ignorância, em nome da justiça. O que passou, passou. A época que não tinha solução, a época que não sabia que poderíamos reeducar alguém, a época que não sabíamos que a pessoa tem a chance de ser reinserida na sociedade, a época em que achávamos que porque ele cometeu determinado crime ele tinha que ser enforcado, tinha que ser decapitado, tinha que ser morto ou tinha que ser fuzilado, ela já passou, né? Hoje, esses países que ainda aplicam, esses lugares que ainda aplicam, são resquícios de barbárie dentro do entendimento que eles têm, dentro do ordenamento jurídico que permite muitas vezes essas pessoas, esses espíritos serem levados à morte. Ele reflete o entendimento de toda uma sociedade, ele reflete o entendimento daquilo que se permite, ele reflete o entendimento daquilo que se considera justo dentro dos parâmetros legais. Tanto que quando um país ele está farto, tanto quando o país ele não está mais aceitando aquela lei vigente, aquele ordenamento jurídico, muitas vezes que restringe liberdade, que restringe atos, que restringe ações, que restringe os direitos, existe o quê? O país ele geralmente faz uma revolução. A gente tem na nossa história aí, não só na América do Sul, mas no mundo, várias revoluções populares, né? As quais o povo, juntamente com parte dos legisladores, parte do executivo, eles querem uma revolução. Temos exemplo no nosso próprio país, né? Em 31 de março de 64, quando foi implementado um governo militar, nós vivemos 21 anos aí sem poder escolher, sem poder nos manifestarmos, até que com o movimento, conhecido como Diretas Já, a ação popular ela foi restabelecida e com isso nós tivemos um ordenamento jurídico que de fato priorizou o cidadão, que foi a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã. Então, houve um salto nessa época no nosso país, como houve agora recentemente no Chile, como já houve na Argentina, como houve em outros países que sofriam opressões de governos ditatoriais, e com a Revolução Popular, as leis elas foram ficando mais brandas ou foram ficando de forma que levasse mais em consideração a figura do humano, a figura do ser humano, né? E nada mais são do que um braço da Declaração dos Direitos Humanos, que foi feita em 10 de dezembro de 1948, né? Os direitos e garantias internacionais, eles se refletem na nossa Constituição como os direitos fundamentais da pessoa humana. Continuando aqui, gente, na pergunta 763, ele pergunta: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício, é um índice do progresso da civilização? Aí os espíritos respondem para Kardec: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar o peso do sofrimento? A confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez tivesseis feito o mesmo. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Então, o que ele diz aqui? Simplesmente ele fala que a restrição na ação de condenar a pessoa à morte é um índice de progresso da civilização? Claro que é um índice de progresso da civilização, porque aquela civilização, aquela nação, aquele povo que ele já não condena, que ele já não aplica a pena de morte para aqueles que infringem a lei, eles já estão um passo à frente daqueles que ainda o fazem.
Claro que é, levando em consideração as peculiaridades, as particularidades de cada país, de cada espaço geográfico aí que são compostos, que compõem os países, a gente deve entender que isso tem várias influências, né? Influências culturais, influências históricas, influências das mais diversas que faz com que um país ele ainda determine como pena capital muitas vezes aquela a ser usada para aqueles que cometem determinados crimes. Como a gente viu na outra apresentação, geralmente a pena de morte ela é aplicada para crimes considerados hediondos, né, para determinados crimes. Tem países hoje que aplicam por conta de tráfico de drogas, por conta de estupros, por conta de crimes que são considerados aqui para nós inafiançáveis, apesar de que no Brasil não tem pena de morte. Aí a gente até fala, né? A gente lembra, se perguntarem, no Brasil não tem pena de morte de jeito nenhum? Tem. A gente, como viu no artigo 5º, inciso 47 da Constituição de 1988, ele diz que o Brasil, se entrar em guerra, se estiver em guerra declarada, a pena de morte é permitida. É o único caso em que a pena de morte é permitida no Brasil. Quando é condenado por um júri popular, nunca a pena vai ser de morte. Até porque a gente já viu também que os países onde a pena de morte é aplicada, os índices de criminalidade eles não refletem uma diminuição. Então, ou seja, não tem um retorno dessa aplicação em relação aos crimes que são cometidos, ou seja, eles continuam sendo cometidos e muitas vezes até com índices mais altos, como nós vimos na outra apresentação. Aqui ainda em relação à pergunta, né, a 764 do Livro dos Espíritos. Jesus disse, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é aplicação dessa pena? Resposta dos Espíritos para Kardec. Tomai tento, está equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai os vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas de maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isto. Gente, a pena de talião, como nós vimos, ela foi uma das bases do Código de Hammurabi. Esse código ele dava a punição para aquele que cometeu o crime proporcional ao crime. E depois ele foi também referência para as leis de Moisés, as leis civis, né? Que a gente sabe que Moisés, além dos 10 mandamentos, o decálogo, ele criou cerca de 600 leis civil, de cunho civil, porém com autoridade divina, para que elas tivessem maior influência sobre aquele povo, que era um povo rebelde, que era um povo não acostumado com a liberdade, que eram os hebreus recém-libertados dos 430 anos de cativeiro do Egito. Então, quando a gente fala de lei de talião em relação a Deus, é simplesmente a aplicação irrevogável de suas leis. Qual que é as suas leis? Olha, se você fez por onde alguma coisa acontecer, naturalmente você vai sofrer as consequências. Então, aquele que faz sofrer seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo, como diz aqui. Então é nesses sentidos que as palavras de Jesus, elas falam, ele também falou, você não tem que perdoar os seus inimigos? Ou seja, nós todos precisamos perdoar, porque todos nós precisamos de perdão. Ninguém, veja bem, a gente vai frisar isso aqui, porque é importante a gente saber, né, e lembrar, ninguém no planeta Terra está em condições de julgar o próximo. Ninguém no planeta Terra tem a moral totalmente imaculada, porque nós estamos na Terra. Então, naturalmente, se nós estamos na Terra, nós estamos aptos a estar sujeitos às situações que a Terra proporciona. Então, igual a todos nós, todos os outros espíritos, nós também temos dívidas, alguns mais, outros menos. Nós temos muita coisa para arrumar, nós temos muita coisa para aprender, temos muita coisa para burilar, temos muito que trabalhar, temos várias linhas
para avançar moral e intelectualmente. Agora, tirar a vida de alguém, de fato, como nós vamos ver, estamos confirmando, é um resquício de barbárie de civilizações passadas e de povos atualmente que ainda não fizeram a reformulação que um dia hão de fazer para que a pena capital, a pena de morte, não seja mais aplicada dentro do seu ordenamento jurídico, ou seja, dentro da legalidade. E ele continua aqui, por fim, na pergunta 765, ele fala: que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta dos espíritos a Kardec: isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a espiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que fazem são responsáveis por esses assassinatos. A gente lembra, né, como nós falamos no começo aqui, o nome de Deus ele foi muito utilizado, né? A gente, na época que a Terra vivia um tempo de teocentrismo, né, e de geocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo, e a Terra também no centro do universo, geo que vem de terra, teu que vem de Deus, principalmente na Idade Média, foi uma forma que a Igreja ela se utilizou para controle, era uma ferramenta de controle, né, o teocentrismo e o geocentrismo. Então, a figura de Deus era muito respeitada e os seus representantes aqui na Terra muito temidos, né? Você pega lá escalonadamente, desde o Papa até um padre que estava numa pequena paróquia, e ele tinha autoridade sobre as famílias. Então, muitas vezes, Deus era utilizado para realizar a vontade dos homens. E o ápice dessa realização talvez tenha sido o movimento que foi conhecido como as Cruzadas, que foi a retomada da Terra Santa. Foram 8 no total, a primeira com a convocação de Urbano II em 1095, e depois, talvez a continuação desse movimento, apenas com um nome diferente, foi a instituição do Tribunal da Santa Inquisição. Se eu não me engano, ele foi instituído em 1225 pelo Papa Gregório IX, se eu não me engano. Mas eu acho que é isso mesmo ano. Então, foram dois movimentos que autorizavam plenamente a morte, né? Primeiro as cruzadas e depois a Inquisição, em nome de Deus. Ou seja, utilizando-se o nome de Deus para tirar vidas. Então, olha só como que o negócio é incoerente. Mas, dentro daqueles interesses, a gente tem que ver que o interesse da igreja, ele já estava, o interesse dos homens na igreja estava se sobrepondo ao interesse divino. Até por isso, né, a gente pode explicar isso num outro momento, é que, espiritualmente falando, foi permitido que se tivesse a divisão da Igreja Católica por meio da Reforma Protestante. Por isso que lá no ano de 1517, né, na verdade no dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos, Martinho Lutero ele pregou ali as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Justamente eram 95 motivos que ele estava dando pelo qual a igreja não estava cumprindo seu papel primordial, ou seja, vendendo indulgências, cobrando dízimo. Né? O dízimo no Novo Testamento não existe, ele existe no Velho Testamento, em Malaquias 10 apenas. Então, Lutero ele fez todo esse movimento, temos também João Calvino, temos outros representantes desse movimento de separação da igreja, o próprio Henrique VIII, na fundação da igreja anglicana na Inglaterra, ele contribuiu para a separação e para a quebra do monopólio da Igreja Católica em relação a essa influência, porque ela já estava se deturpando, ou seja, os ensinamentos de Jesus já estavam sendo deturpados. Né? Tem uma história bacana referente a isso aí no livro do Francisco de Assis. Mas a gente deve entender apenas a ideia central, é que matar em nome de Deus, matar o que Deus pediu, é uma coisa totalmente contrária, né? E totalmente incoerente quando vamos analisar e realmente ressaltar os atributos divinos, né? Não tem nada a ver, mas de fato foi usado durante muito tempo. E aqui ele continua ainda a visão espírita, ó, para quem se questionar sobre os casos de pessoas aparentemente imutáveis à maldade oriunda de suas próprias atitudes e pensamentos, lembremos-nos que a lei de progresso é uma marcha incessante, e se no momento aquele irmão encontra-se no erro, um dia há de se redimir e expiar aqueles erros, e não cabe a nenhum de nós abreviar a sua vida para tal. Aliás,
Abreviar a vida de outrem é ferir a lei de conservação humana e criar débitos à sua vida. Olha, pior do que você tirar a vida de alguém é você tirar a própria vida. E quando você tira a vida de alguém, não é que aquele que perdeu a vida ele é vítima, né? A gente vai ali reformular o conceito ali que tem que acontecer. A quem tem que passar pelo negócio, ele passa. Só que ninguém está destinado a fazer o mal. Ou seja, ninguém está fadado ao mal quando encarna. Você simplesmente se coloca à disposição do plano espiritual quando você está na frequência adequada, né? Ali quando você se faz ferramenta apropriada para determinada situação. Quando a gente fala de ordenamento jurídico e na legalidade de tirar a vida, a gente vai ampliar o nosso conceito para refutar de fato esse que, como nós vemos, é resquício de barbárie. Ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ou seja, nós não podemos atuar no fomento e na contribuição dessas leis que ainda vigoram no sentido de condenar alguém à morte. Hoje existem várias ferramentas de ressocialização, existem várias ferramentas de reinserção daquele que erra. Claro que existe uma infinidade de coisas para se arrumar, não só no Brasil, mas em outros países. Mas nós, espíritas, e dentro da visão espírita, você tirar a vida de alguém é algo que, certamente, como disse no começo da nossa apresentação, ela vai um dia acabar, não terá mais. Bom, nós podemos nos perguntar, os espíritos nos esclarecem que a todo homem é dada a oportunidade de arrependimento e uma nova chance para que se aplique os ensinamentos obtidos em erros pretéritos. Assim se define a reencarnação. Se Deus vem esta demonstração infinita de justiça, por que entre nós seria diferente? O esquecimento de vidas passadas não seria, pois, Deus nos entregando uma segunda chance, livre da vergonha e da miséria causadas por um julgamento eterno e injusto? Olha, se todos nós temos uma chance, muitas vezes aquele que está em erro ainda, ele está num outro grau de entendimento. Ele errou. Desculpe, ele errou. Como ele errou? Naturalmente, ele vai estar fora daquilo que se considera certo. O fato dele estar fora momentaneamente daquilo que se considera certo dentro da ordem pré-estabelecida na sociedade que ele está inserido, não nos dá, em momento algum, o direito de cercear a vida dele. Os pensamentos extremistas, os pensamentos mais radicais, eles falam, tem que matar mesmo, não serve para nada. Aí começa a dar codinomes, né, pejorativos, aquela praga, aquele inferno, tem que morrer mesmo, não serve para nada. Isso é uma visão bem turva e bem limitada daquele imediatista que só vê naquele irmão uma pessoa que está infringindo as leis e que merece ser condenado. Esse que está sendo condenado, ele tem outros meios de pagar, ele tem outros meios, como nós vimos na pergunta 763, se eu não me engano, de ser ressocializado, de ser reeducado, né? Porém, aqueles países, aquelas nações que ainda mantêm no seu ordenamento jurídico o direito à pena de morte, é justamente por falta desse aprimoramento que nós vimos. São 58 países que ainda mantêm, de alguma forma, a pena de morte. Alguns em situações especiais, outros em qualquer situação de condenação. E ainda, sobre o medo. Ora, sendo próximo um criminoso e nos pondo em seu lugar, não gostaríamos, pois, de uma chance de reverter nosso erro? A pena de morte é a volta do reinado do medo. O Espiritismo nos traz o consolador e o esclarecedor. O espírita não teme a Deus, do contrário, compreende-o e assim ama-o com uma certeza irrefutável dos seus desígnios. Quem temia a Deus era na época de Moisés, né? Porque o povo muito bruto, o povo muito rebelde, eles tinham sim que temer a Deus, porque só assim Moisés ia conseguir reeducá-los, né? Ou ia conseguir contê-los com a ideia do Deus temível. Quantos de nós que não cresceram ouvindo nossa mãe ou nossa avó falar, não faz isso que Deus castiga, não faz aquilo que Deus não gosta? Ou seja, a ideia do Deus temível, ela ainda está em muitas religiões, em muitos segmentos doutrinários, né? Se você vê, tem determinada religião aí, por exemplo, que elas predominam nas cadeias brasileiras. A religião evangélica, por exemplo, é uma religião que ela tem uma predominância maior. Por que ela tem uma predominância maior? Por que será que ela encontra campo fértil para atuar
de forma tão ostensiva nos presídios brasileiros? A resposta é simples, justamente porque ela é uma religião que ela é mais severa, ela é uma religião no qual a sua doutrina é baseada no temor, a sua doutrina é baseada naquilo que se você não fizer você é castigado, né? Numa série de situações que são criadas para que você, dentro daquilo que eles entendem, ande na linha. Então, muitos espíritos daqueles que aceitam ainda hoje a doutrina, os princípios evangélicos, de determinadas igrejas evangélicas, eles não aceitariam, por exemplo, um Deus totalmente de amor, um Deus que é um pai, um Deus que ele olha para os seus filhos de uma forma infinitamente maior do que um pai olha para um filho aqui na Terra. Então, por isso que a igreja evangélica ela tem esse acesso não só em presídios, mas em muitas mentes que ainda se afinizam com esse tipo de ideal, com essa apresentação de Deus, quando na verdade Deus, há muito tempo para nós, né, pelo menos nós espíritas, não é mais temor, Deus é amor. Aliás, ele é a representação máxima do amor. Ainda sobre a reflexão, por isso, para o Espiritismo, a pena de morte terá sua data de validade atingida conforme a humanidade evoluir e entender que o perdão não retira a culpa, apenas auxilia na recuperação de quem caiu no erro e que a justiça divina não falha. No passado, nós mesmos já fomos bandidos, estupradores, assassinos, e por quantas vezes não lembramos do quanto imploramos por uma segunda chance? Sejamos hoje essa voz de sabedoria que acalma os homens, que clama aos homens um olhar compreensivo e humilde para os irmãos desafortunados. Eu acho bem interessante quando ele fala aqui, né, dentro de talvez de um dos poucos dogmas que a doutrina espírita tem, que é a pluralidade das vidas, né, aliás, das existências, que a vida é uma só, a pluralidade das reencarnações. Todos nós já cometemos erros ali, já fomos estupradores, já matamos, já morremos, já abortamos, fomos abortados, roubamos, desviamos, né? Quando muito, não nessa vida, fizemos tantas coisas que não fazemos mais. Então, hoje, nós convivemos com aqueles irmãos que ainda fazem. Eles ainda erram, eles ainda estão nesse erro e a Terra ela suporta isso, porque Deus permite que ele esteja aqui. Então, a permuta de ideias com aqueles que sabem mais, com aqueles que sabem menos, com aqueles irmãos que estão ainda um pouquinho abaixo na escala evolutiva do que nós estamos, que ainda cometem esses erros que aos olhos dos homens merecem, muitos deles, a condenação à morte, por nós devemos estender a compreensão no sentido de entender que é o momento dele, como nós vimos aqui no slide. Ou seja, nós já tivemos o nosso. Nós já tivemos o nosso momento, nós já erramos. Não necessariamente você cometeu aqueles crimes hediondos, mas nós já erramos tanto, tanto, tanto. Como que você sabe disso? Olha para você hoje. Ou será que nós somos já um modelo de perfeição? Nosso pensamento, nosso próprio pensamento já é baixo. Nosso próprio pensamento, como Jesus nos disse, aquele que pecar por pensamento, nós pecamos por pensamento ainda, no sentido de não pecar no sentido dos 7 pecados, mas nós ainda adulteramos o pensamento que em relação àquele que um dia vai ser o pensamento reto, né? Quando não adultereis, não adulterás, ou seja, não modificar. Então, pelo pensamento nós erramos e pela ação nós consolidamos. Claro que hoje de uma forma muito mais amena, muito mais aceitável, né? Todos nós. Então, de acordo com que você vai se encaixando nos padrões pré-estabelecidos na sociedade que você veio chamado a reencarnar, você consegue uma vivência, um trânsito melhor. E é assim que se dá. Então, aqueles que não conseguem esse trânsito, eles são presos. Então, em alguns países, em alguns locais, essa prisão ela culmina com a pena de morte, como nós já vimos. Ainda sobre a pena de morte, é o que Chico Xavier fala. A pena deveria ser de educação. A pessoa deveria ser condenada, mas a ler livros, a se educar, a se internar em colégios, ainda que seja, vamos dizer, por ordem policial. Mas que as nossas casas punitivas, hoje chamadas de casas de reeducação, sejam escolas de trabalho e instrução. Isso porque toda criatura está sentenciada à morte pelas leis de Deus, porque a morte tem o seu curso natural. E ele continua ainda, Chico Xavier, por isso acho que a pena de morte é desumana, porque ao invés de estabelecê-la, devíamos coletivamente criar organismos que incentivassem a cultura, a responsabilidade de viver
o amor ao trabalho. O problema da periculosidade da criatura, quando ela é exagerada, esse problema deve ser corrigido com educação. E isso há de se dar no futuro, porque nós não podemos corrigir um crime com outro, um crime individual, um crime coletivo. Eu entendo e eu compreendo essa fala do Chico Xavier hoje de uma forma mais ampla, porque hoje trabalhando dentro do sistema prisional, com detentas, né, que a gente chama lá de reeducando, trabalhando também com as meninas e com os meninos que adentram nesse mesmo sistema, só que por uma outra instituição, que é a Fundação Casa, hoje eu compreendo que o ambiente ele é tudo propício para não ressocializar. Porque quando eles estão presos, eles ou elas estão presos, é justamente com o objetivo de ressocialização. Dentro da Fundação Casa, de uma forma mais amena, porque de 6 em 6 meses a pena tem que ser revista, e de acordo com o que o juiz julgar necessário, a molecada pode sair. Já no sistema penitenciário, quando tem mais apelação, que ele está condenado, trânsito e julgado, que ele tem um período a cumprir, a expectativa de saída delas é grande, mas não, na grande maioria ela não se consolida para ter uma vida melhor. Ela se consolida para poder se restabelecer dentro daquilo que ela é reconhecida, que geralmente é o mundo do crime. Por quê? Porque dentro do sistema penitenciário falta justamente o incentivo à educação, falta justamente o fomento à especialização. Pensemos nós, se aqui, para quem não tem ficha suja, para quem tem alguma graduação, alguma formação, muitas vezes a coisa está difícil, imaginemos para um ex-detento, um ex-presidiário. Então, hoje eu compreendo de uma forma muito profunda e muito ampla a questão da educação, principalmente como remédio, como forma de ressocializar. Você abrir a mente de alguém no sentido de explanar determinada situação, você colaborar, você incentivar a pessoa a querer melhorar e não retornar para aquela situação que ela estava. Então, como o Chico disse, sim, é educação, nem que for forçada, né? Lá no presídio onde eu trabalho, que é o presídio feminino aqui da capital, que fica lá na Taliba Leonel em Santana, tem lá cerca de 2.300 detentas. Dessas aí, cerca de 250 mais ou menos estudam apenas. E não é porque não querem, é porque falta vaga, né? Então, para você ver, fora o fator educação ela ser uma ferramenta de ajuda, ela também tem o fator remissão, né? Que a cada 3 dias estudados, elas diminuem um dia da pena. Então, são 2 fatores aí colaborativos para auxiliar na reintegração daquele que um dia foi condenado. Ou seja, você não precisa condenar a morte, você pode condenar a restrição de liberdade, mas você dá a ferramenta necessária para que elas possam posteriormente ter uma vida melhor e diferente da que elas tinham. Então aqui a gente, por fim, né, gente, a doutrina espírita é clara quanto à necessidade de nos desapegarmos das reminiscências de nossa barbaridade e elevarmos nossos pensamentos às soluções crísticas, ou seja, do Cristo, né, para as diversas situações problemáticas que nos encontramos em momento de transição planetária. Ter esperança no progresso espiritual é a certeza da vida futura, proclamada pelo Espiritismo como a certeza de que amanhã tudo será melhor do que hoje. Por isso, meus irmãos, sejamos mensageiros de Cristo ao trazer a boa nova através dos nossos atos e o nosso testemunho de fé ante aos perigos da atualidade. Ele aqui talvez acabe nos deixando um recado que a doutrina espírita ela é totalmente contra a pena de morte, porque dentro do entendimento da doutrina ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Tá? Salvo os momentos históricos que nós passamos e necessários para o amadurecimento de um entendimento mais claro, como nós temos hoje, você tirar, você cercear a pessoa de viver, você cercear não, você ceifar a vida de alguém, é você, por escolha própria, mesmo tendo fundamentado ali dentro da lei, de ordenamento jurídico, falando legalmente, é você tirar a chance daquele cidadão, é você tirar a chance. Pô, você tem várias outras oportunidades, pode uma pena perpétua, você pode deixar mais rígida, mais
rigorosa as leis que já existem para inibir, né? Você tem que sim, dentro disso, melhorar toda a condição do cárcere, você tem que melhorar tantas outras coisas para que esse fomento à educação ela chegue onde tem que chegar e não seja apenas uma projeção. Né? É claro que, se eu não me engano, a educação no Brasil ela começou a ser inserida nas prisões na década de 60, mais ou menos, porque antes não tinha expectativa nenhuma de dar uma oportunidade para que o preso, dentro ali do período que ele tem que cumprir, ele pudesse estudar, ele pudesse crescer. Hoje, nós, como espíritas, e Kardec como pedagogo, codificador da doutrina, a gente entende sim que o espírito rebelde, o espírito endurecido, o espírito que ainda é recorrente no erro, ele deve sim ter uma situação diferente daquele mais resignado, daquele mais indulgente, daquele mais obediente às leis. Porém, nunca com a pena de morte aplicado em suma. Né? Então é uma coisa que nós devemos refletir para que nós possamos mesmo chegar a um conceito aí, por que o Espiritismo ele, de fato ele não apoia a pena de morte? Por tudo isso que nós vimos. Né? E aqui por fim, uma reflexão, a mesma reflexão que nós fizemos na primeira parte, a gente faz nessa também. Né? Será que já não tem problema suficiente no mundo? Será que já não tem morte, miséria? Será que já não tem doenças? Será que já não tem violência? Será que já não tem desigualdade, abismos sociais o suficiente? Será que nós precisamos ainda consolidar a pena de morte como uma pena capital para que possamos controlar e organizar nossas sociedades? A pergunta ela é feita depois disso tudo que nós já vimos, né? Tudo que nós já lemos, tudo isso que nós aí podemos juntos refletir. Então fica a reflexão de cada um. Aqui eu coloquei as referências bibliográficas de tudo que a gente passou, tanto na primeira parte, né, no vídeo anterior, quanto nesse. Quem quiser ter mais informações, conferir, buscar a coisa, porque o nosso intuito aqui não é de fechar o assunto, né? Ao contrário, é apenas de incentivar a cada um e buscar ir atrás, porque tem muita coisa para nós sabermos sobre esse assunto. É um assunto super interessante, mas que ele cabe aí dentro do que cada um quiser se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Então, gente, a nossa explanação era essa, tá? Dado aí todo o problema que nós tivemos nessa primeira parte, né? Como disse, a tecnologia hoje, nós dependemos totalmente dela. Se um dia aí nós tivermos uma pane geral, vai ficar ruim para todo mundo, e hoje aconteceu conosco aqui, mas nada que nós não pudéssemos remediar posteriormente e mandar esse vídeo aí para que fosse assistido por quantos se interessarem, tá? Se você chegou até aqui, a gente agradece muito, agradece por você ter feito a tentativa de acompanhar, porque o nosso intuito é sempre esse, de poder levar um pouquinho só desse conhecimento, um pouquinho só da informação, um pouquinho só dividir aquilo que nós buscamos, que nós gostamos e aprender também, né? Porque nós aprendemos todos uns com os outros sempre. Tá? Então a gente agradece muito e vamos encerrar hoje a nossa apresentação, como sempre, com a prece que Jesus nos deixou dizendo em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e do plano espiritual, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Pessoal, obrigado a todos que estiveram até aqui. Tá? Uma ótima semana para vocês, para os familiares, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita resignação. Tá bom? Uma boa noite e fiquem com Deus.